Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o professor Rafael Sá, professor de Sociologia e Filosofia de vocês. Hoje a gente vai ter uma aula de Sociologia, tá? A gente vai continuar aquele tema que a gente já estava abordando, que é a instituição escolar. A gente já viu alguns processos, vou fazer uma pequena revisão aqui no início, e a gente vai dar continuação a esse assunto, tá bom? Então vamos juntos aqui, certo? A primeira coisa que a gente precisa fazer é revisar aquele conteúdo sobre as origens da escola na modernidade, certo? Nós dividimos a história em diversos períodos, certo? Inclusive a própria modernidade que fundamenta essa ideia de outras épocas. A modernidade pegou a Idade Antiga e se relacionou com ela, né? Os iluministas vêm muito de fazer o renascimento, trazer as ideias gregas de volta. E aí a gente tem aí no meio termo a Idade Média, que seria o momento onde a razão humana, pelo menos para os modernos, né, os iluministas, a razão humana ela se sujeitou a uma catequização, certo? Então por isso que a gente devia estar mais ou menos dessa forma. Então como é que surge a escola nessa modernidade? Quais são as características que ela vai ter? Obviamente, como a escola ela reproduz boa parte daquilo que historicamente onde ela é construída, não foi diferente com a escola na modernidade. A gente continua tendo esse mesmo processo, tá bom? Onde a gente consegue visualizar que boa parte dessa escola tradicional, né, é fundamentada nas ideias que virão das chamadas revoluções burguesas, tá bom? Então vejam bem, as revoluções burguesas, que vai incidir também na Revolução Industrial, Revolução Francesa, certo? É importante que a gente destaque algumas coisas aqui, tá? Primeira coisa é que a Revolução Francesa vai trazer alguns aspectos que antes a gente não tinha como humanidade ainda declarados universais, tá? Primeira coisa é que é a laicidade do Estado. Então, o Estado se torna separado do ensino. Então, antes você tinha uma ideia de catequização. Inclusive no Brasil, boa parte do período histórico brasileiro, a gente tem a educação como uma catequese. Então, isso fazia parte dos grupos religiosos, que tinham uma certa predominância, né? Então, você tinha uma catequese ali. Né? Hoje, até em escolas que a gente pode colocar como confessionais, você tem uma mudança desse paradigma. Você tem pessoas que são formadas na área para poder educar, para poder ensinar, tá bom? Então, laicidade do Estado, que impacta também sobre o pensamento escolar nesse início, tá? E essa ideia de república, porque a república é a ideia da coisa pública. Então você tem ali a expansão da escola, que era de um ambiente muito tradicional, tradicionalismo, certo? Pouquíssimas pessoas poderiam se educar. A Idade Média é basicamente isso, né? Você tinha que ter uma certa condição, ser apadrinhado por alguém que tivesse uma condição, certo? E agora a república não, que também é uma ideia da Revolução Francesa, a coisa se torna pública. Então, a escola também ela deixa esse período mais tradicional. Então, agora essa escola na modernidade, ela nasce com esse fragmento de ser universal, de ser para todos. Isso já no início ali da escola na Revolução Industrial, né, nas revoluções burguesas, tá? E aí a gente tem o aparecimento desse fenômeno, que é o capitalismo, que também vai incidir sobre as questões econômicas e o aparecimento da escola nesse mesmo momento. Então você tem um fervilhar aí de coisas acontecendo juntas ao mesmo tempo. E isso também vai impactar sobre a forma como a escola é vista nesse primeiro momento. Ela é subserviente, por exemplo, ao estigma do capital, às ideias que o capital está colocando para a gente como idealizadoras da vida. Então, vários dos pensamentos que a gente tem hoje vêm desse momento histórico aí, tá bom? Vamos dar uma continuada aqui. Então, vejam bem, algumas características que a gente vai conseguir perceber, né, nas duas escolas, nas duas escolas não, na escola e no pensamento industrial, na Revolução Industrial. Primeiro, a introdução do tempo cronológico. Eu mostrei para vocês na aula passada aquela imagem lá do relógio que governa as relações escolares, governa as relações entre as pessoas que estão ali presentes naquele pacto ali pelo ensino, tá bom? Então vejam bem, isso é uma característica muito própria da fábrica, tá? Porque você tem um tempo de montagem, você tem uma linha de produção, e essa característica ela é inserida na escola para que os indivíduos também pudessem se pactuar, né? Se elevar essa condição de quase máquinas. Então, o tempo é medido na escola, como também é medido lá na fábrica. É uma forma de tentar
colocar uma forma de produção, tá? É o que a gente vai perceber mais ou menos aqui. Outra coisa, a gente tem a padronização dos modos de agir dos indivíduos. Então, uniformes, o tipo de roupa, as características que uma empresa escolhe de uma pessoa, tudo isso vai ser inserido dentro do pensamento da escola nesse início, tá? Então você tem indivíduos extremamente padronizados dentro de um comportamento que se espera de um ambiente escolar que é fruto de um pensamento industrial. Então, se na fábrica você tem a padronização dos comportamentos, você também vai ter aqui também na escola. E aí você vai ter a inserção dos modos de agir dos indivíduos, tá bom? Que é mais ou menos, você tem ali as ideias, as doutrinas, né, que o indivíduo tem que fazer, né, os modos de se comportar, quais são as formas de agir dentro de uma empresa, né? Então, esses comportamentos hierarquizados, que é uma palavra também importante a gente pensar aqui, visando essa ideia de hierarquia, também vai ser colocada ali sobre a ideia do indivíduo, tá bom? Vamos avançar. E aí a gente vai ter o Emile Durkheim, que vai fazer essa introdução da sociologia escolar, que é uma tentativa de entender a escola como um processo de educação. Na verdade, o Durkheim ele leva isso, né, ele expande essas questões, porque isso não vai ficar apenas na escola. O Durkheim, a educação é algo que a sociedade faz, e a instituição escolar, que faz parte dessa sociedade, também precisa se adequar ao modo de ser da sociedade. Destaque aqui uma frase dele, que diz: a construção do ser social do indivíduo, né, feita em boa parte pela educação, é a assimilação do indivíduo de uma série de normas e princípios, sejam morais, religiosos, éticos ou de comportamento, o que baliza a conduta do indivíduo num grupo. O homem, mais do que formador da sociedade, é o produto dela. Então vejam bem, a escola, que já é um pensamento muito tradicional ainda nesse início da sociologia, você vai encontrar ali o Durkheim colocando essa questão, né, de que a escola ela precisa formar indivíduos para a sociedade, ela é um reflexo da sociedade. Então, se a escola forma indivíduos que estão de acordo com a moral, com os costumes da sociedade, ela é uma escola boa, senão essa escola ela não está em conformidade com a educação e com a forma de ver da sociedade. Isso é mais ou menos o que o Durkheim está pensando, é um dos clássicos, então a gente precisa sempre voltar nos clássicos para tentar entender como se pensa hoje, por exemplo, a sociologia. Só que a escola, ela vê uma questão aí no meio, tá? Que aí já é o assunto novo que a gente está vendo aqui, que são as transformações sociais e tecnológicas, né? Adentra a escola essa nova forma de ver o mundo, certo? A própria Revolução Industrial, ela vai ter pontos, né, diferentes. Você vai ter a indústria em várias fases, certo? Chega na 4.0, por exemplo, né? Alguns colocam essa nomenclatura, né, dessa indústria. Por quê? Isso também vai mudando também o comportamento dos indivíduos. Então a gente tem algumas revoluções também no pensamento da república, no pensamento da laicidade, e tudo isso vai modificar, de certa forma, o ambiente escolar, tá bom? Então vamos avançar aqui. Quais são as transformações? Vamos pensar aqui nas duas escolas, né? A escola ali do século XIX ao XX e a escola aqui a partir do século XXI. Primeiro a gente tem o aparecimento do nazifascismo, né? Das guerras, e isso impacta muito a forma de se ver a escola, porque se começa a se pensar, por exemplo, se a escola não tem, de certa forma, uma contribuição para transformar esse indivíduo para que a gente não tenha as atrocidades da guerra, por exemplo, sendo realizadas. Então, a escola ela começa a adentrar dentro dela questões de reflexão. Antes você tem uma escola muito voltada, por exemplo, para ciências extremamente exatas, e agora você tem a inserção ainda que um pouco ainda prejudicada por causa desse primeiro momento de matérias chamadas de humanas, que são pensamentos diversos, reflexão sobre o tempo, reflexão sobre o que você está vivenciando, reflexão sobre a sociedade que você vive, refletir sobre o seu pensamento. Então, existe uma mudança, tá? E agora as guerras, né? A gente no século XXI tem um aparecimento de uma coisa nova aí, que também é a internet, e que modifica, inclusive, as formas que são feitas as guerras.
Então, existe ali nas guerras um pensamento muito centralizado, muito unificador. Na internet, não. Você acaba escolhendo a coisa que você quer visualizar. E isso modifica demais, por demais, a dinâmica escolar e como a gente pensa a escola e como a gente vivencia, inclusive, a escola. Tá? No século XIX, século XX, você tem ali o argumento da autoridade. Então, por que é que você está na sala? Porque você tem que ouvir o professor. Se você está na sala e tem que ouvir o professor, não é qual o motivo para isso? Porque o professor é a hierarquia máxima. Está na hierarquia de forma máxima. Então, é muito parecido com ainda ali a forma como se vê o ambiente, né, sociocultural da época, tá? Hoje a gente tem uma inversão disso daí, tá? Em que se dá essa inversão? Agora a gente tem a autoridade do argumento. Não que agora a sala de aula seja algo bagunçado, pelo menos não deveria ser, mas agora o professor é um facilitador. Então ele vai dominar as pessoas ali pela autoridade do argumento. Se ele argumentar, pelo menos essa é uma nova visão pedagógica, né? Muito baseada nos pensamentos pedagógicos modernos também, a sociologia também vai ser influenciada e vai entender isso daí, a autoridade do argumento. Então, o professor agora precisa argumentar bem para ter a atenção. Então, você não tem aquela ideia de que todo mundo, pelo menos não todas as escolas não permanecem assim, mas a ideia aqui agora, essa transformação, é de que você consegue convencer pela argumentação. Você não convence só porque você está ali manipulando o processo de ensino. E antes você tem ali a formação do trabalhador, né? Uma escola muito técnica, muito rígida e levada a essas consequências. Agora você tem o aparecimento de uma palavra nova que é a cidadania, que é o desenvolvimento dessa instituição francesa, a república. Então você tem o cidadão, que é educado na escola. Então, junto a essas questões muito ligadas ao trabalho, são inseridas disciplinas que falam sobre como viver em sociedade, por exemplo, como é o caso que a gente está vendo aqui, a sociologia. Então, essa prática da cidadania, ela é uma transformação importante que vai acontecendo nesse modelo escolar. Lá mais para frente, a gente vai ver algumas outras questões, né, de como a escola reproduz algumas desigualdades, ou também como pode emancipar o indivíduo dessas desigualdades, mas é importante pensar aqui no conceito de transição. Você tem ali século XVIII, XIX e século XX, né, principalmente, e você vai ter aqui no século XXI uma nova forma de pontuar e de pensar a escola. E aí eu coloquei essa imagem aí, né? Não foi só pra gente rir um pouco, não. É porque tem um episódio do Todo Mundo Odeia o Chris, eu não consegui achar ele pra colocar aqui, mas a gente pode procurar um dia pra gente ver ele, que o Chris, ele acaba, dentro do ambiente escolar, se tornando o monitor lá do corredor. E aí ele é muito violento, né? Ele aplica multas o tempo inteiro. E aí o pai dele, o Júlio, ele olha para o Chris e diz, olha, as pessoas aí, elas não estão te respeitando por causa da sua autoridade. Elas te respeitam porque têm medo de você. E é uma reflexão muito, muito válida para o que a gente está falando aqui, porque essa seria a nova forma de se pensar a escola. Né? A gente não respeita a escola porque ela nos cria um ambiente de terror e de medo, né? Com uma hierarquização, uma quantificação dos trabalhos, pelo menos não deveria ser assim, mas pelo contrário, a gente se mantém dentro do ambiente escolar porque ele emancipa, porque ele está nos fornecendo algo bom para a vida, porque ele nos torna melhores. Né? E isso modifica muito a visão escolar que a gente tem no passado e que a gente está construindo agora para o futuro. Aí a gente tem agora essas fotos, né, que indicam esse uso da tecnologia, que vai impactar demais na escola, mas também a ideia desse cidadão. Né? A gente tem a foto ali, inclusive, da escola que a gente está vendo, né, da Escola Batista, do Colégio Batista, onde você vê ali atletas que estão participando de jogos, né, jogos a nível estadual. Ou seja, essa pessoa ela não é vista apenas para o trabalho, mas ela começa a adquirir status social, educação para a sociedade, que é essa nova forma de se ver a sociologia, tá bom? Então, vejam bem, esse aqui é um resumo dessa nossa aula. A gente vai voltar agora para o Meet, porque eu quero passar algumas atividades para vocês, para a gente ver se a gente consegue entender esse assunto aqui no todo, tá bom? E a gente continua as nossas aulas, tá? Bom estar com vocês. Tchau, tchau. Até mais.